aqui, vamos seguir com o Contexto Metrópole. Está na reta final, mas ainda cabe um montão de assunto importante. A gente vai voltar para o Congresso Nacional, porque como eu te disse mais cedo, a Camila Xavier trouxe os detalhes, o presidente atual do Banco Central, o Gabriel Galípolo, indicado pelo presidente Lula, ele foi lá à CPI do crime organizado, já saiu da CPI e a Camila vai voltar aqui, portanto, para resumir o que ele falou, né, Camila? Exatamente, Natália. Ele saiu agora há pouco aqui da CPI, a CPI foi encerrada. Ele falou sobre vários temas, começou inclusive falando sobre a questão do sigilo sobre o caso do Banco Master. Ele defendeu esse sigilo de 8 anos sobre a investigação do Banco Central em relação ao caso Master. Isso porque ele disse que é a norma, uma norma que vem desde 2018 e que então não teria nada de anormal nessa decisão do Banco Central de impor sigilo sobre as investigações, sobre todas as apurações relacionadas ao Banco Master e também a esse processo, né, de encerramento das atividades do banco. Ele também tratou sobre outra questão, foi questionado, né, pelos parlamentares, pelos senadores, sobre encontros que ele teria tido com ministros do Supremo Tribunal Federal. Os senadores queriam saber se Galípolo chegou a tratar sobre o caso do Banco Master com esses ministros, mas Galípolo disse que não, que o assunto das reuniões, dos encontros com ministros do Supremo Tribunal Federal sempre foi outro, que foi a questão da Lei Magnitsky, daquelas punições que foram aplicadas pelos Estados Unidos a ministros do Supremo Tribunal Federal, que os ministros, eles o procuraram Gabriel Galípolo com receios em relação à privacidade e ao sigilo bancário. Então, as conversas de Galípolo com ministros do STF teria se limitado a esse assunto e não teria entrado em questões relacionadas ao caso do Banco Master, segundo afirmou o presidente do Banco Central, Natália. E também ele tratou justamente sobre um ponto que os senadores queriam muito saber, que é um ponto que vem sendo tratado, repercutido muito nos últimos meses, nas últimas semanas, que é o encontro que Galípolo teve com o Vorcaro e também com o presidente Lula. Os senadores questionaram ele sobre como teria sido essa reunião, qual teria sido a postura dele, e ele afirmou que foi uma reunião, um encontro muito rápido, que o presidente Lula a todo momento o orientou, falou que a decisão, a postura seria uma postura técnica, a postura de Gabriel Galípolo deveria ser uma postura técnica. Ele falou, inclusive, o presidente Lula teria dito, né, que Galípolo assumiria em um mês a presidência do Banco Central e que ele teria autonomia para atuar nesse caso e que iria atuar sempre de maneira técnica, sem fugir ali das regras e das limitações às quais Galípolo estaria submetido. E também Galípolo foi questionado pelo relator da CPI, o Alessandro Vieira, sobre orientações que ele teria recebido do Palácio do Planalto após essa reunião. E Galípolo falou que recebeu orientações para agir dessa maneira, sempre de maneira técnica, que ele teria total autonomia para atuar no caso, para atuar nessas investigações, nas apurações, mas que ele deveria evitar qualquer tipo de pirotecnia nesse caso, se ater realmente às regras. A gente tem, inclusive, Natália, um trechinho dessa fala de Galípolo se referindo a essa reunião, a esse encontro que ele teve com Daniel Vorcaro. A gente confere agora. Eu comentei aqui, eu recebo a ligação do chefe de gabinete pedindo para eu comparecer na reunião. A reunião estava acontecendo e quando estava acontecendo, a narrativa que estava sendo colocada ali pelo Daniel Vorcaro naquele momento era uma narrativa que foi bastante predominante, acho, aí ao final de 24 e até ao longo de todo 25 na pressão, vamos dizer assim, que era feita sobre no debate público, vamos dizer assim, né? Que o Master era um banco que estava sendo injustiçado pelos outros bancos e que as dificuldades de liquidez que ele vinha sofrendo é porque os outros bancos não queriam a concorrência do Master, né? E aí, como eu comentei, o presidente fez basicamente o que eu também faço quando alguém que está com algum processo dentro de uma diretoria tenta pedir uma reunião com o presidente para poder falar. Você chama o diretor responsável e fala assim, olha, isso é cuidado por aquele diretor ali, ele vai cuidar do seu caso, assim que segue o caminho natural. O presidente fez exatamente isso. Falou assim, olha, o Gabriel vai assumir, aqui é a presidência do Banco Central a partir daqui a um mês, ele vai analisar isso tecnicamente, esse é um tema que não deve ser
tratado aqui na Presidência da República, é para ser tratado lá no Banco Central e ele vai tocar isso tecnicamente. Foi essa... Quanto tempo durou essa reunião? Puxa vida, eu tenho dificuldade de precisar aqui, mas eu não diria que eu fiquei mais de meia hora. Meia hora. O senhor teve o mesmo sentimento do Daniel Vorcaro, que teria dito que a reunião foi ótima? Não tive, porque do meu lado eu já vinha com essa visão de que dificilmente um banco que respondia por 0,5% dos ativos do sistema financeiro pudesse estar causando um problema de concorrência para o sistema. Ele era um banco relativamente pequeno, olhando para o papel dele no sistema como um todo. Né? Mas essa narrativa estava bastante, vamos dizer assim, difundida de que de verdade ele estaria sendo injustiçado e por isso que ele estava com dificuldade. E por que o senhor acha que ele disse que foi ótima a reunião? Que estava o presidente Lula, estava o senhor, estava o Guido Mantega, que ele saiu com esse sentimento de que... Não tem ideia, sobre percepções subjetivas, eu não tenho ideia mesmo. Tá bom, muito obrigado. Pois é, Nath, como a gente viu aí, então o Galípolo sempre, ao longo da CPI, ele fez questão de destacar a atuação do Banco Central como sendo uma atuação técnica, que eles seguiram as regras e que tudo o que foi decidido até o momento foi, de fato, seguindo as regras que já eram impostas ao Banco Central, e negou também ter atuado de forma política, ter feito qualquer tipo de intervenção indevida nesse caso do Banco Master, que era o ponto principal que os senadores queriam esclarecer hoje aqui. E agora a gente acompanha, então, os próximos passos da CPI, Nath, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, negou que irá prorrogar os trabalhos. Ele se reuniu ontem com Alessandro Vieira, negou que irá prorrogar os trabalhos, então a CPI está na reta finalzinha dos trabalhos, para encerrar mesmo essas investigações e fechar o relatório que deve ser votado até a semana que vem. Ô Camila, eu daqui a pouquinho te chamo ainda nessa reta final do contexto Metrópolis para a gente falar de Supremo Tribunal Federal. Mas agora eu vou voltar aqui para o estúdio já para chamar o nosso colunista Paulo Capelli, que já está aqui aguardando. Ele vai trazer detalhes, né, Capelli? Muito boa tarde. Já é boa tarde, né? Já almoçou, Capelli? Já almocei. Então é boa tarde para ele. Para mim é bom dia ainda. Bom dia para você, Nath. Você fez uma entrevista importante aqui ontem, é por isso mesmo que o Capelli